Nesse vídeo do projeto História Fala Comigo, contaremos um pouco da história de Moisés. Sua história se divide em 3 períodos de 40 anos, sendo 40 anos no Egito como filho da filha de Faraó, 40 anos em Midian como pastor do rebanho de seu sogro Jetro e 40 anos no deserto como líder na libertação do povo de Israel do Egito. Falaremos do seu trajeto durante esses 3 períodos e sua renúncia para viver os propósitos do Deus vivo. Projeto História Fala Comigo. Paz na terra aos irmãos de bom coração. Projeto História Fala Comigo. Uma forma de aprender a Bíblia é falar sobre os personagens dela. Iniciaremos uma série contando riquezas de detalhes com histórias que irá inspirar o seu conhecimento. Temos alguns ministros convidados que estão fazendo parte desse projeto. Pegue já seu papel e sua caneta e prepare o seu esboço. Fala comigo. Projeto História Fala Comigo. Estou passando nesse projeto para estar trazendo uma personagem da Bíblia, conhecido como Moisés, um jovem que desde o seu nascimento já tinha dificuldade, né? E lá no Egito tinha um homem conhecido como José, um grande governador, governava o povo de Deus. Por causa de José, o povo não pereceu, não morreu. Então José era um grande governador, né? E o povo de Deus estava bem, o povo de Israel estava bem quando José era vivo. Mas passou um tempo, José e a sua nação morreu. E ali apareceu um rei lá no Egito, muito malvado, e começou a ver o povo de Deus se multiplicar, e o povo de Deus crescia. E esse faraó, ele começou a ter medo, né? Começou a ter medo do povo de Deus se unir com os seus inimigos e tomar o Egito. E ali esse faraó, ele começa a oprimir o povo de Deus. E ali começa a escravizar, começa a humilhar aquele povo. E aquele povo começou a trabalhar para esse faraó. E começou a tomar chicotada, começou a se apanhar, começou a ser humilhado. E ali esse faraó começou a ver que mesmo assim que oprimia o povo, mais crescia o povo de Deus. E ali esse faraó manda um decreto para as parteiras, para quando nascer as hebreias, ela nascer filho, homem, para matar todos. E ali começou a fazer isso, mas as parteiras, elas temiam a Deus. E ali muitas crianças foi salva, não deixaram matar, ficaram escondendo, porque a parteira tinha temor de Deus. E ali a mãe de Moisés nasceu, e a mãe de Moisés ficou escondendo ele 3 meses, né? Mas a mãe de Moisés, em 3 meses, ela já falava que já sabia que não ia ter como esconder mais. Pegou um cesto, né, e colocou o seu filho e jogou no rio, né, para deixar descer. E ali a sua irmã, a irmã de Moisés, Miriam, ela começou a olhar o cesto indo com a correnteza. E quando ela olha, ela vê ali a filha de Faraó se banhando, tomando banho junto com a sua serva. E ali uma serva da filha de Faraó pega esse cesto e abre e vê uma criança, um jovem. Moisés desde pequeno era bonito, tinha formosura. E ali chorando, aquela filha de Faraó tem compaixão daquela criança e quer pegar para ela. E ali ela fala, mas se eu pegar essa criança, como que eu vou alimentar? Aí a filha, a irmã de Moisés falou, né, que sabia que tinha uma pessoa que podia cuidar dela, cuidar daquela criança. E naquele momento a filha de Faraó pagou um salário para a mãe de Moisés cuidar dele. E ali ela começou a criar ele. E Moisés chegou numa idade que agora foi para o palácio, voltou para o palácio. E ali a filha de Faraó começou a cuidar de Moisés. Moisés ali começou a virar um príncipe ali dentro. Moisés começou a ter os melhores estudos. Moisés ali começou a estar no palácio do rei. E ali Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Moisés chegou na certa idade que foi acompanhar o serviço dos hebreus, do povo dele. E ali quando ele se depara, ele vê um egípcio matando, judiando, né, de um hebreu. E ali Moisés, ele toma a frente, ele se dói. E ele briga com aquele hebreu, aquele egípcio.
e acaba matando. Moisés vai e enterra aquele homem na areia, e ali Moisés, no outro dia, ele volta de novo no mesmo lugar, e ele encontra 2 hebreus brigando. Naquele momento Moisés entra na frente e começa a falar para ele não fazer isso, mas um deles, um hebreu meio nervoso, foi e apontou Moisés e falou: você vai querer ser juiz acima de nós? Vai matar nós como você matou o egípcio? E naquele momento Moisés ficou com medo de Faraó ficar sabendo, porque aquele crime já não estava sendo oculto mais. Tinha pessoa que viu Moisés matando e enterrando aquele rapaz, aquele egípcio. E ali Moisés, ele correu, ele fugiu pro Egito, ele fugiu ali de perto de Faraó. Faraó ficou sabendo, queria matar Moisés de todo jeito. E Moisés, ele foi para uma cidade longe e começou e arrumou uma esposa, casou, teve um filho. E ali Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E Moisés ficou 40 anos fugitivo, 40 anos passando em situação. Mas Deus tinha uma obra na vida de Moisés. Deus apareceu para Moisés e falou: Moisés, eu tenho uma grande obra na sua vida. Você vai resgatar o meu povo. Projeto História Fala Comigo. E nesta segunda parte, iniciaremos um vídeo falando sobre os 40 anos de Moisés como pastor na casa do seu sogro Jetro e seu crescimento espiritual. Projeto História Personagens Bíblico Fala Comigo. Os 40 anos dele até esse processo aí, aprendeu só as coisas do Egito. Mas esses outros 40 anos, que ele seria tratado por Jetro, né, muitos olham para Moisés, mas quem que tratou de Moisés foi Jetro. Então, o galardão de Jetro é muito grande. Eu queria conhecer mais quem que era Jetro do que quem era Moisés. Entre aspas, né, que Moisés foi a figura. Mas se não fosse Jetro, como é que seria Moisés? Então procura entender quem foi Jetro desde o tempo, que ele era sacerdote midiano. Que ele entendeu o chamado, encontrou Moisés, com certeza com essa história, porque Moisés, quando chegou no poço, fugido do Egito, atendeu às necessidades das filhas de Jetro, elas cuidavam das ovelhas, então ela seria a última depois dos pastores, que eram homens, então elas eram rejeitadas. Por quê? Porque Jetro só tinha as mulheres. Então apareceu alguém, já estava aprendendo a ser libertador, né? Já tinha aquele senso de justiça. Tem um justiceiro e tem aquele senso de justiça. O justiceiro, ele age do modo incorreto e às vezes vira até ladrão futuramente. Mas quando queria as coisas corretas, ele acabou se dando bem. E o próprio Jetro chamou ele para fazer parte da família. Então aí começou o tratamento de Moisés, se submeter. Então tudo que ele aprendeu de mandar no Egito, ele teve que agora aprender a obedecer. Quando diz tempo de Deus, que vem pelo poder dele, não vem pela mão de Moisés, vem pelo poder de Deus. Então tinha que ser tratado para confiar em Deus, entender nesses 40 anos que ele não era nada. Tudo que ele fez lá foi errado, tinha que mudar. Jetro orientou ele bem, encaminhou ele bem, para que ele pudesse mudar suas circunstâncias, suas atitudes e confiar no Criador. Então, sobre o tempo de Deus, é o tempo de Deus, não da mão do homem. O caráter dele é obediência, mansidão, humildade. Então, nesse período dos 40 anos, ele foi tratado, sendo tratado. Obediência, humildade, entender quem que era Jetro. Com certeza deve ter feito muitas coisas. Jetro falava: não é assim, meu filho, não é assim, meu gênio. E ele, por amar a Zípora, né, a sua esposa, com certeza obedeceu o sogrão também. Mas ele se deu bem e foi cuidar de ovelhas. Então, olha que contraste, né? Aquele que seria o faraó do Egito, cuidando de vidas e mandando, inclusive, teve que submeter e cuidar de ovelhas. Então, ter um temperamento, uma paciência para cuidar de ovelhas, entender quem que era Deus. Aí que vem a diferença, né? Porque Moisés ele tinha fé e coragem para bater nos outros, para andar na carne, para agir segundo a lei do Egito. Só que ele tinha que ser tratado a tal ponto de ter fé em Deus, de confiar em Deus e coragem para obedecer a Deus. No entanto que você sabe, quando Deus apareceu na sarça, ele não queria obedecer. Quem és tu, Senhor? Né? Aí que se os outros perguntarem, quem tu és, o que eu vou falar? Ele falou: diga que eu sou, mandou você. Ele não queria ir, porque a palavra dele não tinha o vocabulário de lá ainda para o povo entender, e mesmo assim ficou tão temeroso, que ele não queria errar novamente. Então foi tão intenso que até Deus se irou com ele, mas Moisés teve que ser tratado a tal ponto de confiar em Deus. Então esperou em Deus até o extremo, e muito extremo. Mas Deus já tinha preparado o Arão para vir ali. Então essa fé e coragem de obedecer é obedecer a Deus em tudo.
No tanto que você conhece a história desse tratamento dele aí, futuramente se tornou o homem mais manso da face da terra, os outros murmurando e ele ali dando graça. Miriam e Arã se levantando contra ele, mas ele ali naquela atitude de nem ligar para o que está acontecendo e Deus descer em favor dele. Então o caráter dele foi muito tratado, porque foi tratado com um guia espiritual, né? Um mantenedor, que era Jetro. Então o negócio foi bem intenso. Jetro era top. Então Moisés tornou top porque Jetro estava ali. Depois vai ter os episódios mais para frente, que Jetro ainda ajudou ele, quando ele já tinha saído do Egito, Deus tinha feito milagres. Mas Moisés foi humilde para ouvir a voz dele, e Jetro também humilde, com cuidado com o seu genro e ajudá-lo a continuar ainda melhorando. Então os dois é de grande estima, de grande valor. Manter a obediência e fidelidade. Então Moisés, quando foi, permaneceu. Só teve 2 pontos que ele ali, né, se irou com o povo, bateu na rocha, né, e ali que ele acabou tendo uma atitude meio complicada. Mas a gente não pode tacar pé de Moisés, não. Onde Deus assim não permitiu dele entrar lá, mas Deus só queria um plano com ele mesmo, só para tirar o povo do Egito e chegar até ali, a Canaã. Então, mas isso, analisando a vida dele, foi todo o tratamento que ele teve nos 40 anos. Então, depois de sair do Egito, teve o segundo período, depois vai ter o terceiro período, né? Então, foi 40 mais 40. Então, esse 40 de ser tratado, do tratamento, foi o segredo, né, de tudo, até o fim. Então, se não fosse tratamento com Jetro, que era líder, mas era humilde, entendia, Jetro via nas pessoas aí o melhor e conseguiu ajudar aí Moisés. Então entendeu o valor que Moisés tinha para ser lapidado, mas ele foi até o fim. Então Jetro era top. Para ter paciência com Moisés, só Jetro mesmo. Então o galardão dele é enorme. Um chamado de peso espiritual e de vitória espiritual. Então tem o tempo de Deus. Então tudo que eu passei para vocês sobre isso, regras espirituais, né? Moisés aí como aquele que seria o pastor, mas tinha que ser tratado. Então um tratamento que tinha que começar no coração, o caráter, com a vida dele. Então isso faz a diferença totalmente. Bom, passei rapidamente aí numa essência explicativa, depois você ouve com mais calma, com mais entendimento, que são pontos fundamentais aí para você crescer. Então primeiro seja tratado, esse período é de tratamento. Ficar em Jerusalém até que você já investido de poder. Então tem que ter uma preparação para poder servir. E o apóstolo Paulo falava, primeiro eles sejam provados para depois servir. Não seja neófito na fé, novatos na fé. Porque os novatos na fé, às vezes vêm, quer fazer as coisas, não compreende a profundidade, acaba fazendo umas coisas erradas. Então, tem que ser provado primeiro, entender, compreender o que está fazendo. Então, cada coisa no seu período. Tem coisa que é fácil, você já pode fazer. Como uma mulher samaritana, chamar o povo já pode chamar o povo. Agora, exercer algo maior, tem que ter uma preparação sim, conhecimento, entender a voz de Deus e principalmente obedecer. Que Deus abençoe. Agora está iniciando a terceira parte do projeto História Fala Comigo, personagens bíblicos, Moisés como libertador. Fala comigo. Portanto, Deus chamou ele como legislador, como libertador de seu povo. Como vocês já ouviram, aqueles que me antecederam falaram os seus primeiros 40 anos desde o nascimento até o dia em que ele vai fugir da presença de Faraó do Egito, vai descer para o deserto de Midian, onde ali ele vai encontrar donzelas, vai apacentar as ovelhas e ali ele vai constituir uma família através da filha de Jetro, Zípora, e a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ali agora ele vai se tornar pastor de ovelha. Um período que ele vai ganhar grande experiência para que, a partir do dia em que Deus o chamar para libertar o seu povo, ele já estivesse uma estrutura. Conforme Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 2, a Bíblia nos relata que ele, estando apacentando as ovelhas de seu sogro, diante da península do Sinai, ele vai ficar intrigado, porque o versículo de número 2 diz que o anjo do Senhor, louvado seja Deus, em uma chama de fogo, apareceu no meio de uma sarça, a qual essa sarça não se consumia. Ele, intrigado por esta visão, ele vai se aproximar e, se aproximando, ele vai virar. Ele diz, deixe-me virar para que eu veja tal coisa.
Mas a voz de Deus vai bradar dizendo: Moisés, Moisés, e ele vai dizer: eis-me aqui. E o Senhor vai dizer: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. A partir desta visão e desta mensagem do Senhor, Deus agora está chamando Moisés para cumprir o seu propósito de ser o libertador do povo de Israel, da escravidão, da servidão que os egípcios estavam oprimindo. A Bíblia diz que Moisés vai resistir. O que é resistir, Mateus? É dizer para Deus que não é capaz, dizer para Deus que não tem condições. Até porque ele vai dizer para o Senhor: quem sou eu para ir até Faraó e diga, liberte o povo, porque o Senhor mandou para sacrificar no deserto. Só que Deus vai dizer: Moisés, não me questione, porque quando tu chegar lá, tu vai dizer para o meu povo que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó apareceu a ti e disse que certamente livraria o seu povo da escravidão do Egito. Então ele vai dizer: olha, Moisés, eu sou, o eu sou enviou a voz. O eu sou está no controle de toda a situação. Então a Bíblia diz que depois dele ter resistido algumas vezes, Deus vai dar ordem para que Arão, seu irmão, venha. Então Moisés será por Deus e Arão por profeta. Agora, depois de convencido pelo Senhor, eles vão descer até a terra do Egito. E descendo a terra do Egito, Deus já tinha preparado 3 sinais. Quais sinais, Mateus? O cajado que transforma em serpente, as águas do Nilo se tornarão em sangue, e a lepra que, colocando a mão no seu seio, seria curada. Louvado seja Deus. Descendo, ele faz esses sinais. Os sinais vão animar o povo que estava desesperançoso. Agora eles vão ter esperança. Agora eles apresentam diante de Faraó e diz: o Senhor nos enviou para que você nos permita que libere o povo para descer ao deserto para sacrificar ao Senhor. Só que a intriga e o mais interessante é que Faraó vai olhar para Moisés dizendo: quem é Senhor para que eu vos permita que o povo de Israel vá sacrificar? Ele está afrontando o Deus vivo, dizendo: quem é Senhor? Só que Moisés já veio com um recado: o eu sou me enviou. Oh, louvado seja Deus! O eu sou pode mudar a história do começo, do meio e do fim, para decretar vitória para o seu povo. A Bíblia diz que ele resiste, o seu coração endurece, ele não permite. Então Deus diz novamente para Moisés: eu descerei com sinais na terra do Egito. 10 sinais que vai acontecer no capítulo de, louvado seja Deus, Êxodo capítulo 7, versículo de número 19 até o capítulo de número 11. O capítulo de número 19 vai falar acerca das águas do Nilo transformar em sangue. O último, para resumir aqui, foi a mortandade dos primogênitos. O anjo do Senhor passaria e feriria aonde não houvesse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Todos nós conhecemos a história. Foi ferido os primogênitos do Egito. Faraó vai agora permitir que o povo saia e vai sacrificar ao Senhor. Saindo sobre cena, Moisés com Arão e o povo vai descer para ir para adorar ao Senhor. O faraó em sua casa agora vai pensar: o que eu fiz? Eu não deveria ter libertado esse povo. Deus endurece o coração e agora Deus nos traz uma grande lição. Que lição, Mateus? Que Faraó ainda não tinha aprendido a fé verdadeira em um único só Deus e no Deus verdadeiro, Deus de Israel. Então Deus permite que ele dê ordem aos seus 600 carros e cavaleiros para que persiga Israel. E a Bíblia nos diz que agora vai haver uma perseguição ferrenha, e todos nós sabemos qual foi esta. Diante do Mar Vermelho, diante do Pin-Hairote, o povo de Israel estava sem saída. E sem saída, sem perspectiva, vai murmurar: tu nos trouxe até aqui, Moisés, para morrer no deserto? Era mais fácil estarmos nos sepulcros do Egito. Só que Deus dá ordem para Moisés através do cajado: toque, fere as águas do Mar Vermelho, porque abrirá e o meu povo passará a seco.
Todos nós conhecemos a história e quero finalizar aqui. Deus liberta o seu povo, as águas do Mar Vermelho cobrem e imerge todos os soldados egípcios e, como o salmista diz, também Faraó. Louvado seja Deus, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Atravessando agora, você vai ver, louvado seja Deus, o povo de Israel caminhando no deserto por 40 anos, por ter murmurado e questionado. E todos aqueles que viveram naquele período morreram. Somente a descendência de Josué e Caleb pisaram na terra prometida, a Canaã. Assim encerro dizendo que nós devemos perseverar até o fim para chegarmos a Canaã espiritual que Deus tem nos preparado para fazermos morada com Ele nas mansões celestial. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Obrigado por assistir Personagens da Bíblia Moisés dividido em 40 anos. Príncipe, Pastor e Libertador.